Olá, boa noite, internautas. Iniciamos hoje mais um webcast meeting em parceria com a Unibis Cultural, Tendências Globais e Caminhos da Inovação. Recebemos Adelson Coelho, especialista em desenvolvimento estratégico, Henrique Mascarenhas, diretor comercial da GfK, Marcelo Gimenez Pauliello, After Sales Regional Manager Asian Pacific e América DeLong, e o professor antropólogo Luiz Marins. Prazer recebê-los aqui nesse nosso webcast meeting em parceria com a Unibis Cultural. Vocês estão bem? Todos ouvindo? Muito bem. Adelson, como você é um especialista, né, em desenvolvimento estratégico e conhece bem aqui os convidados, eu queria que você desse início ao nosso webcast com uma pergunta, né? Acho que é uma pergunta que a gente já combinou e eu acho que a gente pode começar com essa primeira para a gente pôr um pouquinho de lenha nessa fogueira aqui. Pois é, eu acho que um grande evento. Hoje nós temos convidados muito especiais, com várias especialidades, né? E inserido no contexto global. Marcelo Gimenez hoje domina o continente asiático. O Henrique Mascarenhas tem, além de uma carreira profissional brilhante em várias grandes multinacionais, hoje trabalha numa empresa que é referência na parte de dados, e sem falar do nosso professor Marins, nosso sempre professor Marins, que nos ensina a cada dia aqui, antropólogo e conhece muito da vida. Eu vou começar pelo Marcelo Gimenez. Na verdade, hoje tem muitas perguntas, mas eu gostaria que o Marcelo Gimenez falasse um pouquinho, Marcelo, dessa sua experiência do mundo, se apresentasse e falasse um pouquinho do que você está vendo aí. Hoje você está em Nova York, correto? Eu estou temporariamente em Nova York e retorno para Hong Kong agora em agosto. E o que você tem para falar para a gente do que está acontecendo no mundo com relação a essa crise? Uma coisa que ficou bem clara para mim, morando na Ásia já há 5 anos, e agora aqui nos Estados Unidos temporariamente, é a grande diferença que existe em relação ao Ocidente e ao Oriente, né? Você pega Hong Kong, eu até fui atualizar os dados hoje, a gente teve, até o momento, em Hong Kong, 5 mortes pelo coronavírus. Então, olha a diferença, né? Tudo bem que lá eles tiveram uma experiência muito grande anteriormente devido à SARS, mas a disciplina e a diferença como eles tratam os problemas é algo totalmente inovador em relação ao que a gente tem no Ocidente. É uma abordagem completamente distinta e os resultados estão aí, né? A gente vê a China já decolando, eles têm os dados de crescimento da China, um crescimento absurdo novamente. Você pega Japão, Coreia, todos eles praticamente nem fecharam os mercados e tiveram exatamente o mesmo problema, né? Muito antes do que a gente até, acho que teve a oportunidade de aprender um pouco com as soluções que eles tiveram, mas devido à nossa abordagem em relação a essa crise, que eles foram muito mais bem sucedidos. Por vários fatores, né, que a gente pode discutir, tanto pela questão da disciplina, quanto pela questão dos regimes governamentais que eles têm, que são, na minha opinião, um pouco mais eficientes do que as democracias ocidentais hoje. Nas democracias ocidentais você acaba tendo uma dissipação muito grande de energia e de recursos para discussões políticas que normalmente não agregam a solução final do problema, que é o que a gente está vivenciando nos Estados Unidos e no Brasil claramente, né? Então, isso é bem claro, quando está na Ásia há tanto tempo, você já percebe que tem algo errado no nosso sistema de gestão. Né? E me conta uma coisa, Marcelo, em Nova York, como é que está a cidade de Nova York nesse momento? A cidade ela está começando a reviver, né? Os restaurantes estão abrindo, mas só com mesas na calçada, você não pode ficar dentro dos locais. E é verão aqui, então também não é muito agradável você ficar sob o sol, né, a 35 graus. Mas a cidade já está começando a reagir. Antes de ontem, a gente já teve um dia sem nenhuma fatalidade pelo Covid, então Nova York está muito bem. A gente tem tido problemas em outros estados na região que tem gerado um pouco de apreensão nas pessoas se eles vão voltar a fechar ou não, né? Mas no momento Nova York eu diria que
está numa fase muito melhor do que há meses atrás. Então, Adelson, você está com a palavra, Adelson. Bom, quero aproveitar, então, a oportunidade para perguntar para essa outra fera, que é o Rick Mascarenhas, sobre você que tem aí o controle, o acompanhamento dos dados que está acontecendo. Eu tive analisando uma pesquisa realizada recentemente pela Inventa. Eles fizeram uma pesquisa com cerca de 80 organizações, e curioso que 18% dessas empresas reportaram crescimento no faturamento durante a pandemia. Cerca de 54% foram bastante afetados no faturamento, e os demais, aí, esses 28%, não sentiram diferença. Então, se somar 18 mais 28, nós temos aí 46% das empresas no Brasil que passaram por momentos, talvez a maior crise da história que o Brasil já passou, sem sentir, ou até, como diz, motivados aí com um cenário positivo. Hoje de manhã, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre a questão do caixa das empresas e a preocupação das organizações hoje de motivar processos de inovação, né, para poder se reinventar nesse momento. Marcelo, boa noite, por favor, aí. Marcelo, não, desculpa, Henrique, por favor. Bom, pensei que estava... Por favor, aí fala um pouquinho do que está acontecendo no nosso país aí, uma visão mais global. Ótimo, obrigado, Adelson. Primeiramente, obrigado o convite por estar aqui, muito bom mesmo. É bom debater esse tipo de assunto, né? Então, a primeira coisa que eu queria começar é falar assim, como é que a gente estruturou, né, esses momentos que nós estamos vivendo hoje, né? E aí pegando desde China, lá, que o Marcelo já comentou para a gente, até Europa e Brasil. Então, é muito claro para a gente que a venda, e aqui eu vou focar um pouco na venda de eletroeletrônico, a gente pode falar um pouquinho mais de outras categorias, mas focando no eletroeletrônico, como é que aconteceu? As pessoas estavam vivendo normalmente, então vamos falar de Brasil, né? Até meados de março a gente viveu normalmente, aí veio aquele comecinho de março, olha, vai ter uma pandemia, então teve um pré-pandemia, as pessoas começaram a se preparar, e aí então, depois de 15 de março, pânico. E aí nós vivemos um momento de pânico por mais ou menos um mês. Depois do pânico, a gente voltou para um tempo que a gente chama de adaptação. Então, no pânico, o que aconteceu? No pânico, pirâmide de Maslow, a gente vai para aquela base da pirâmide. Eu vou comprar papel higiênico até não poder mais. Mas o que aconteceu no eletroeletrônico? Eu comprei laptops, eu comprei impressora, eu comprei monitor. Impressionante como é que aumentou as vendas de laptops durante a pandemia. Até hoje ainda a venda de laptop continua forte, mas assim, laptop virou produto básico para a gente. O que mais que virou básico, que não é eletrônico? Pacote de internet e opções de entretenimento em streaming. Isso aí muito forte também. Então, o brasileiro, nessa época do pânico, eu vou ter que ficar em casa, estou panicado, vou comprar papel higiênico, vou comprar laptop. E minimamente, eu vou ter que ter um streaming em casa, porque eu preciso usar, o meu laptop precisa estar plugado em alguma coisa. E aí a gente passa para a fase da adaptação. Vamos para Maslow de novo, né? Então a gente passou agora eu preciso da minha self-esteem, né? Da minha autoestima aqui, né? O que eu vou comprar, né? Depois disso? Agora eu preciso melhorar, estou aqui dentro de casa, eu preciso melhorar minha casa. E aí é muito impressionante quando você vê, e já existe uma tendência das pessoas cozinharem dentro de casa. Essa tendência vem desde a época da década de 90, né? Ela vem paulatinamente acontecendo. Mas agora você está em casa, e aí você acelera essa tendência. Eu vou comprar objetos para eu fazer comida boa dentro de casa. Então, batedeira, mixers, só que os mixers, batedeiras mais caras, né? Cafeteira, porque agora eu não posso tomar um bom café expresso na rua, eu tenho que ter um bom café expresso na minha casa, então eu vou comprar cafeteiras melhores. Então eu vou cozinhar em casa. A procura de cooking, né, de cozinhar e receitas no Google cresceu assustadoramente nessa fase da adaptação. E aí a venda desses eletrodomésticos, principalmente eletroportáteis, também. Na esteira deles vem também fogões e
painéis de cozinhar, né? Os hobs, né? O que mais que a gente consegue ver? Então, nessa fase de autoestima, eu vou para isso. E televisores, né? Obviamente eu não vou esquecer televisores. Agora que está tudo ok, entendi como é que está o meu orçamento, isso muito importante, né? Eu vou para a fase de autoestima depois que eu entendo que está o meu orçamento. Então, passou o pânico, meu emprego está estável, não está, a minha renda voltou, não voltou, eu consegui o Corona Voucher, não consegui. Bom, vamos comprar um televisor. Então, a venda de televisores que sucumbiu na fase do pânico, recupera. Hoje, se a gente for somar a venda aí de eletroeletrônicos do começo do ano até agora, ela já está em faturamento, não em unidades, mas em faturamento muito próximo, já ultrapassando o que ela era comparado com o ano de 2019, né, acumulado até final de junho. Então, assim, a gente já vê um crescimento até mais forte nas linhas de eletroeletrônico. O que sofre nesse momento, né? Eu estou em casa, eu não preciso comprar uma roupa, né? Maquiagem vai sofrer um pouco, por outro lado, eu vou precisar de sabonete, porque tem um vírus aí, eu preciso lavar a mão toda hora, eu preciso de álcool gel, então essas coisas aumentam as vendas, né? Móveis, né? Eu estou em casa, então eu tenho que comprar mais móveis também. Só que a indústria automobilística sofre um pouco mais. Primeiro, que eu não tenho lojas abertas. Segundo, porque eu estou usando menos o carro, muito menos o carro. Então, nesse sentido, o que o Adelson falou, tem indústrias que sofreram muito, tem indústrias que não sofreram quase nada. A indústria de alimentos, obviamente, continuou, graças a Deus, e obviamente continuou funcionando, né? Senão a gente tinha um desabastecimento. Mas existe uma mudança de mix, e uma mudança, só para finalizar esse ponto, aí eu passo para o Adelson de novo, e aí tem uma mudança de onde eu vou procurar as coisas para comprar. A maioria das lojas está fechada. Quais são as lojas que estão abertas? Aquelas lojas que a gente chama de lojas essenciais, basicamente supermercados e hipermercados, que estão abertos, né? E aí eu vou conseguir comprar meus eletroeletrônicos nessas lojas. Mas também eu consigo comprar na internet. O uso da internet para eletroeletrônicos no Brasil, as vendas na internet eram mais ou menos aproximadamente 24%, o que é alto para padrões mundiais, tá? Para produtos não duráveis, esse número estava em torno de 8%. Na pandemia, a gente chegou no pico, 75% das vendas sendo feitas via internet. Na época do pânico, 7% das pessoas que nunca tinham usado o e-commerce passaram a comprar via e-commerce. E hoje a gente estima que mais ou menos 15% das pessoas que nunca tinham usado e-commerce passaram a usar e-commerce. Então, a internet teve um papel preponderante nessa mudança de canais aí durante a fase de pânico e a fase de adaptação que a gente vive agora. Então, tem uma série de movimentações acontecendo com o consumidor brasileiro, e isso faz com que tem indústrias que são ganhadoras, outras indústrias são muito perdedoras, e algumas indústrias ficam ali, sofreram num momento do pânico, mas agora voltam a recuperar. Seguindo esse seu raciocínio, Henrique, a gente percebe que a gente teve aí um mês de abril com o Dia das Mães, que é uma data que o varejo normalmente vende bastante, fraca em relação ao ano passado, e a partir de maio melhorando um pouquinho, junho deu um pique muito grande, que foi realmente o tempo que as pessoas esticaram ao máximo o confinamento em casa e começaram a perceber que elas queriam estar melhor na sua vida cotidiana, confinado nas residências, né? Todas as indústrias, aí a gente teve dados do Adelson, professor Marins também, nós tivemos aí com a pessoal da Electrolux, o pessoal da Panasonic, o pessoal da Atlas aqui do Brasil, e as vendas explodiram, o e-commerce principalmente, né? Qual que é a tendência, Marcelo, que você acompanha nos outros mercados, no mercado asiático e no mercado americano, são semelhantes ao que aconteceu aqui no Brasil, não? Sim, fora a gente teve um movimento muito parecido e também uma atenção muito grande para produtos voltados para a área de saúde, de purificação de ar, por exemplo, que o mercado a gente não tem muito no Brasil. Bactericidas, essas coisas. Exatamente. Na China, na Ásia, isso já é uma preocupação muito grande em relação à poluição, né, e PM 2.5, mas agora com o vírus isso se tornou ainda mais crítico. Esterilizadores, purificadores de ar, purificadores de água, vários produtos que realmente a gente vai passar a ver agora nas prateleiras, a gente não via antigamente.
uma preocupação muito maior com a higienização não só das mãos, mas também do ambiente onde as pessoas estão inseridas. Isso é uma coisa que eu acho que vai chegar no Brasil em breve com muita força. Né? É o que o nosso amigo Serguei da Panasonic falou, né, Adelson? O brasileiro ainda não tem o hábito de consumir esses tipos de produtos, né? Mas nós vamos aí ter um boom aí nesse segmento de esterilização. Está chegando, a gente percebe, principalmente com os novos protocolos nos restaurantes, bares, feiras, eventos, que vão começar a funcionar aos poucos, né? Professor Luiz Marins, você que é o nosso mestre, né? O que você nos traz hoje com esses dois feras que nós temos aqui, o Henrique e o Marcelo, com essas visões diferentes, o Marcelo vivendo na Ásia, estando em Nova York, né? Com a gente receber esse ar internacional, global, né? E com as pesquisas do Henrique, que tem tudo anotadinho e bem na ponta do lápis. Bom, eu confesso que eu me sinto como o 8º marido da Elizabeth Taylor. Ficou imaginando o que de novo ele podia fazer para surpreender a mulher na lua de mel. Então, diante de duas feras aí, eu não tenho muito... Mas eu também tive, né, uma experiência muito boa na Ásia, né? Eu fiz minha pós-graduação e meu doutoramento na Austrália, estudei o Sudeste Asiático, né? Então, eu estudei a Indonésia, Minangkabau, Sumatra, aquela região e a África também, porque eu sou antropólogo, né? Então, é lá que a gente vive. E eu estava ouvindo vocês falarem, e tem uma coisa, porque antropólogo gosta de conversar muito, né? Observação participante. E sabe o que eu estou notando? Uma coisa louca. Por que o pessoal está comprando tanto agora? Porque está com medo de perder emprego. Então, como ele está com medo, às vezes, de perder algum tipo de emprego, ele fala, agora que eu tenho, eu vou me atualizar para sei lá quantos anos. Então, é muito interessante, eu vejo, por exemplo, pessoas comprando coisas que naturalmente não precisariam comprar, e você fala, por que não economizo agora, justamente imaginando uma crise lá maior pela frente? Fala, não, agora que eu tenho, eu vou me atualizar, então eu quero esse fogão novo, eu quero essa geladeira, porque sei lá como é que vai ser o futuro. Então, o brasileiro é diferente dos outros, né? Porque você vai na Ásia, você vê o pessoal poupa muito. Nós não, nós falamos, olha, deixa eu garantir a minha qualidade de vida futura, né? Eu quero ver como é que eu vou fazer. Então, também estou achando muito interessante esse movimento de consumo, né, nessa área, principalmente de bens duráveis. Pode ver que está acontecendo isso muito, né? E as pessoas estão tendo benefícios para fazer esse tipo de movimento, esse tipo de compra das próprias empresas. Então, eu conheço, por exemplo, empresas que estão fazendo algum tipo de financiamento interno, né, de desconto em folha, por exemplo, de alguma coisa, de um adiantamento, por exemplo, de 13º, adiantamento para que você renove o seu equipamento de casa, para que você compre, como ele disse, um laptop melhor, uma impressora melhor, a própria empresa facilitando, pagando 60% e 40% próprio, já que ele vai ter usos também que não são só corporativos. Então, está muito interessante essa mudança de mindset, né, que a gente está vendo, né? Eu, como antropólogo, tenho uma visão assim de que o novo normal logo vai virar o velho normal. Quer dizer, eu não acredito que o novo normal seja... Porque o ser humano tem 150 mil anos de sapiens sapiens e essas mudanças logo são esquecidas, né? E eu tenho feito artigos chamados AC e DC, né? Não é antes de Cristo e depois de Cristo, é antes do coronavírus, depois do coronavírus. E o que eu noto é que nós estamos voltando muito no século XIX, porque em 1890 as pessoas trabalhavam em casa ou próximo das suas casas, elas tinham casas muito bem equipadas dentro da realidade
do século XIX, do final do século XIX, e nós vamos voltar a uma realidade muito parecida com o século XIX, mais com pitacos da nova tecnologia, é óbvio, né? Quer dizer, não é mais... E nós já passamos... E nós, principalmente nós, agora... Lembrem que quem começou o século... termina o século XIX no lombo do burro, na carruagem, começa o século XX no lombo do burro e termina o século XX, que somos nós, esses privilegiados, né, com internet, banda larga, GPS, tomografias. E, quer dizer, nós estamos vivendo um século no mês, né, em termos de tecnologia, de ciência e tecnologia. Então, a gente está muito adaptado à mudança, né, muito voltado à mudança. O que nós vamos... Agora, nós somos obrigados a nos alfabetizar nisso que nós estamos fazendo agora, quer dizer, né, todo mundo está fazendo Zoom, todo mundo Google Meet, todo mundo... Né, e o brasileiro tem essa coisa realmente, como dizia o Eduardo Frei, né, o ex-presidente do Chile, falava que o Brasil é um navio encalhado na América Latina, né, porque o Brasil só se volta para a Europa, para o futuro. A gente não trabalha pelo retrovisor, né? Você vai, por exemplo, aqui na América Latina, você vai na Argentina, se vive um pouco do passado, né, de São Martín, você vai no Chile um pouco de O'Higgins, você vai aqui na América Latina, tem os movimentos bolivarianos. A gente está pensando daqui a 10 anos, e por isso que tem essa loucura da tecnologia no Brasil, né? Eu trabalho com muitos investidores de fora que ficam impressionados de ver, né, a funcionária da minha casa comprou um televisor e veio com o controle remoto e queria saber como é que funcionava. Eu falei, minha filha, precisa ter um científico para usar esse seu. Ela falou, só tem que saber onde liga, né? Onde liga e muda de canal, porque o controle... Eu nunca vi um negócio desse. Ela falou, isso daí enfim, quer dizer, e ela comprou, né? E ela comprou um negócio de 32 polegadas, né? Então, essa coisa né, da renda familiar no Brasil ser grande também, a economia informal muito, muito grande. Então, a gente é muito voltado para o futuro. O que eu acredito é que nós vamos fazer esse misto, né, de uma volta a valores de família, a valores... Tem uma pesquisa europeia agora dizendo que as famílias de classe média e imediata estão querendo ter mais filhos. Esse né, porque começaram a conviver mais com família, então as casas... Né, você vê o que está acontecendo com as construtoras, né? Agora, por exemplo, a moda é Minha Casa Minha Vida em condomínios horizontais para baixa renda, né? Não mais condomínios verticais, quer dizer, para ter maior arejamento, como vocês falaram aí, maior preocupação com saúde. Então, quer dizer, o novo normal daqui a pouco vai ser o velho normal com novas tecnologias, como sempre, né? Eu sou do tempo do telex, né? Imagine. Depois veio o fax, depois veio... Né? E hoje... Agora, você vai... Eu trabalho bastante com empresas europeias, né? Você vê, por exemplo, como eles são atrasados, né, entre aspas, em termos de WhatsApp, em termos né, de comunicação, ainda eles são muito mais lentos. Por quê? Porque a própria história, né, tudo, né, você vai na Itália, tudo tem 200 anos, não é isso? Quer dizer, tudo tem, o passado é maior que o futuro e que o presente, é isso que eu quero dizer. O Brasil tem essa característica, o futuro é sempre maior que o passado. Falei demais. Professor Marins, deixa eu aproveitar e para a gente já entrar no tema, que é uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria de ter a sua visão disso. A gente viveu os últimos 5 anos numa corrida maluca mundial aí sobre na busca de inovação disruptiva, né? Que acho que é para a gente entrar no tema. E aí eu estou vendo nesse momento, por tudo isso que você colocou agora há pouco, do mundo inteiro, que alguns valores que tinham sido perdidos, eles foram sendo resgatados. E tinha um termo muito forte nos anos 80 que chamava de inovação incremental. Não sei se você lembra disso. Que era melhorar o que você tinha. Quer dizer, você tem o carro, você não precisa um carro já tão potente assim, mas você tem o carro um pouquinho melhor que atende algumas condições.
Você acha que isso volta com força? É uma tendência global? Sim e não, né? Porque eu dava aula de antropologia e filosófica. A melhoria contínua é um absurdo filosófico, né? Por quê, gente? Porque você sabe que uma coisa é absurda em filosofia quando o seu oposto radical é absurdo. Né? Eu pergunto, podia ter pioria contínua? Vamos fazer cada dia um pouco pior? Não, então só pode ser melhoria contínua, concorda? Quer dizer, então a gente é como missão de empresa, né? Missão de empresa é ter a preferência dos clientes em produtos e serviços, é tudo igual, né? Se você trocar de lubrificação para liquidificador, da farmácia vira tudo igual. Então, eu acredito que o que a gente chama de coisa disruptiva é que nós vamos começar a rever conceitos que davam certo. Tem um ditado português do século XVIII, final do século XVIII, 1700, que dizia o seguinte: andando na égua e perguntando por ela. Então, muitas vezes, a solução dos problemas está embaixo de você, está muito mais próximo de você do que você quer. E tecnologia, a gente não pode confundir com produtos da tecnologia. Né? Tecnologia é um meio para você solucionar um problema que você tem ou para você melhorar uma situação que você tem. Né? O telefone é um produto da tecnologia. Então, o que eu acho que vai acontecer é que hoje em dia, o termo na inovação que nós estamos falando é frugal innovation, inovações frugais. Sabe, não ter muita parafernália. Para você ter uma ideia, a BMW fez um estudo que aquele carro dele que tem aquele monte de gadgets que você... As pessoas do mundo usam 10% da possibilidade, que é aquele negócio, por exemplo, de você já ajustar o seu assento, a sua coisa para todo mundo. Ninguém usa aquilo, quer dizer, a mulher entra, a mulher não tem, mas é só se apertar o número 3, o banco já vira ação, não quero saber. Então, essa coisa do frugal innovation, ou seja, aquilo que a Índia fez muito bem, desde o Prahalad, com aquela coisa de trabalhar com a base da pirâmide, coisa simples, né, isso hoje vai acontecer no mundo mais desenvolvido, porque a era da grande abundância, o que eu quero chamar? Abundância de energia, abundância de água, por exemplo. Veja o caso da Ásia, gente, o caso da Índia, da Ásia, o maior problema do mundo é a água hoje, né? O maior problema do mundo. Vocês sabem que gente na Índia, o Narendra Modi fez agora, eu assisti um live dele, dizendo que daqui a 10 anos, 40%, 60% das cidades da Índia vão ter racionamento de água constante, permanente, né? Porque a Índia sofre um problema de água brutal, né? Então, o que eu acho é que tudo vai ser mais frugal. Você não vai mais... Eu pergunto, por que você tem esse monte de coisa num aparelho que, na verdade, você só usa 10%? Então, a própria empresa está vendo que aquilo é um custo desnecessário, o cliente não usa. Outro dia, só para contar um caso para vocês, minha mulher pediu para eu comprar papel higiênico no supermercado. E eu fui. Gente, eu pensei que papel higiênico era papel higiênico. Não, tem 800, tem alto-alvura, tem com sabor não sei o quê, com cheiro disso, eu liguei para ela e falei, que papel higiênico você quer? Porque tem 250 modelos. Você sabia que tem 89 tipos de molho de tomate no Brasil? Quer dizer, então você vai comprar, você não sabe o que você compra mais. Quer dizer, tem um estudo do Dallas Group, chama How Complexity and Cluster Can Damage Your Company, ou seja, como entulhamento, como esse monte de coisa complica o consumidor. Então, você vê 500 tipos de sabão em pó, você vai comprar aquele que só tem um tipo, que você já sabe o que é sabão em pó para limpar. Né, então, eu acho que isso é que vai ter. A inovação daqui para frente vai ser frugal innovation. Tem um livro até da The Economist, você é uma clínica de gestão sobre isso. Agora é a era da inovação frugal. Todos nós vamos ter que ter uma vida sofisticadamente simples, né? Porque frugal não significa ruim, nem
Frugal significa de altíssima qualidade, mas, sabe, quer dizer, é quando menos é mais. É isso aí. E, Marcelo, me conte você, como é que você está se sentindo e quais são as suas previsões de fechamento desse ano, no ano de 2020, numa marca global como a DeLonghi? Muito difícil falar depois do professor Marins, né? Fica difícil atrair a atenção de qualquer pessoa, em qualquer resposta que a gente dê. Antes de falar dos nossos resultados, eu queria só falar um pouco sobre o que o professor falou sobre o novo normal, né? Sabe que em muitos países da Ásia, eu acho que eles já viviam no que a gente vai chamar de novo normal. Faço uma comparação com o que a gente está vivendo hoje no mundo, na parte de convívio social, mais ou menos com o que foi o 11 de setembro na aviação. Muitas coisas serão absorvidas de uma maneira que vai ser natural, por exemplo, como já era na Ásia, as pessoas usarem máscara quando tiverem com uma doença respiratória. Em qualquer mercado asiático, quando você tem uma gripe ou quando você não se sente bem, é natural você cobrir as suas vias aéreas para não propagar aquilo para todo mundo ao seu redor. Acho que isso são coisas que lá já era comum e que a gente vai absorver e que é o que as pessoas vão chamando de novo normal, né? Se você for, por exemplo, em Hong Kong, o trem, a cada vez que ele se movimenta de uma estação para outra, ele troca todo o ar de dentro do trem. É um sistema único no mundo. Para eles, isso é o normal, porque como eles viveram na SARS, eles sabem que isso é necessário. Os corrimãos pela cidade toda, eles são de um metal que ele é bactericida, ele mata os agentes biológicos que você toca, não existe corrimão de madeira, nem de outros materiais pela cidade. Acho que esse é o que a gente tem dito como um novo normal, né? E também essa realidade das famílias que o professor Marinho acabou de dar uma aula para a gente é algo muito interessante, né? Porque existe uma nova geração de jovens pais, jovens mães que nunca tinham desfrutado tempo com os filhos. Eles achavam impossível passar 2 dias com os filhos, porque o filho sempre estava em uma aula, em algum ambiente onde eles alguém estava tomando conta dessas crianças, né, enquanto elas estavam com tempo livre. E agora eles passaram a ver que é possível você desfrutar uma semana em casa com as crianças sem ficar maluco, e sem você pode cozinhar para ela, ensinar ela a cozinhar. Muitos eletrodomésticos que a gente via que estavam morrendo, batedeira, por exemplo, né? É um eletrodoméstico que até 6 meses atrás estava em franca decadência, né? A venda de batedeiras explodiu nos últimos meses, porque as pessoas passaram a fazer bolos, passaram a fazer massas, passaram a fazer pratos que não eram mais feitos em casa, as pessoas compravam isso fora. Então, esse é o novo normal. É as pessoas passando mais tempo com a família, tomando mais cuidados básicos para uma vida frugal, como o professor falou, mas de uma maneira diferente do que era antes. Isso vai trazer muita oportunidade. E as empresas que estiverem atentas a essa inovação vão, com certeza, ganhar muito dinheiro com isso. Porque esse novo normal traz junto uma percepção de valor completamente diferente aos prazeres mais frugais da vida, né? Agora, desculpa, voltando para a questão do resultado, né? Vamos falar também, aproveitando antes de você falar do resultado, desse novo normal que você está comentando aqui conosco. A DeLonghi tem uma linha muito completa de produtos, né? E dentro dessa linha, desses vários itens, a batedeira é um item que você falou que as pessoas estão, né, em casa, vão fazer um bolo conjuntamente, a família, a mãe, o filho, até o pai participa da... O que mais vocês têm desenvolvimento? Tem alguma ideia nova ou tem alguma linha que você acha que retoma a crescer novamente nos utensílios e eletrodomésticos da DeLonghi? Eu acho que a gente vai retomar muitos produtos que, na verdade, a gente não tinha mais, né? A cozinha, ela era um cômodo esquecido da casa, né? Se você retornar aí 2, 3 anos atrás, a cozinha estava ela estava sendo cada vez mais ociosa, né? A gente só usava a mesa da cozinha para comer algo que tinha comprado fora ou para se reunir com a família, mas agora não. A gente está, na verdade, passando a consumir novamente produtos que a gente não tinha. Então, por exemplo, até um hand mixer, que é uma coisa básica que precisa ter na cozinha, muitas pessoas não tinham isso. Então, as vendas explodiram. A gente só não vende mais hand mixer porque a gente não consegue produzir mais de maneira tão imediata. As próprias batedeiras, que na nossa empresa a gente chama de kitchen machine, né, porque ela não é só uma batedeira, na verdade. Elas são uma plataforma para mais de 80 acessórios. Você pode anexar uma pizza, né? Exatamente. Várias...
Você pode pegar fruta e fazer uma geleia, fazer um suco, fazer uma prensa por pressão. E esse tipo de produto, a Delonghi sempre foi muito focada em inovação. A gente não vende commodity, né? A gente não vende produto que pode ser tratado como commodity. A gente sempre vende um produto que agrega algum valor a mais. Como você falou, por exemplo, as fritadeiras a ar. A Delonghi tem uma que é uma fritadeira a ar com uma panela elétrica agregada ao robô de cozinha, porque ela tem um mexedor integrado. E isso traz uma experiência nova para as pessoas. Porque elas veem que fazer, de repente, aquele processo que eles viam os avós fazendo é muito mais simples hoje em dia. Porque a tecnologia te ajuda muito. A gente brinca que na Ásia, os nossos processadores de alimentos, eles competem com a faca, né? A faca é o nosso maior competidor. Porque na Coreia, na China, no Japão, as pessoas usam a faca para cozinhar. Então, quando você tenta vender, por exemplo, um mixer que fatia, a pessoa fala, puxa vida, mas eu fatio com a minha faca e é muito mais barato, né? Porque elas não veem essa necessidade de ter algo tão sofisticado, mas quando elas precisam cozinhar para mais gente em menos tempo, aí elas veem o benefício de um eletrodoméstico como o que a gente vende, que agrega mais valor no dia a dia. E olha, deixa eu dar um pitaco antropológico aí para vocês que trabalham nessa área. Ser humano é comer, né? A comida é a coisa básica do ser humano. Para vocês terem uma ideia, em toda tribo, eu estudei os aborígenes australianos, né? O meu doutorado foi lá na ilha de Bathurst, perto da Indonésia, do Timor-Leste ali, passei um ano com os aborígenes ali. Então, vocês terem uma ideia, eu sou o primitivo, mais primitivo de todos, né? Todo conhecimento da sociedade é passado de geração em geração na hora de comer. Comer é fundamental. Pode reparar, nós aqui mais velhos, né? Eu acho que sou mais velho de todos aí, né? Eu tenho 71, imagino que eu seja mais velho. Né? Como que era? Você era no almoço, no jantar, né? Que, olha, essa receita é um guisado da sua avó, olha isso daqui. E outra coisa, é aí que você contava como é que foi a escola, os valores de família, não pegue no garfo assim, não coma de boca aberta, isso daqui tem que comer, porque isso faz bem para a saúde. Agora, vem uma geração micro-ondas, onde cada um esquenta o seu prato, ninguém mais comeu junto. Quando não comeu junto, os valores não foram passados mais de geração em geração. Não teve mais oportunidade de passar. Eu me lembro, em São Paulo, uma mãe falou para mim assim, mas eu converso com meu filho. Eu falei, que horas? Quando eu levo ele para a escola, no trânsito, ele atrás do carro. Até outro dia ele achou ruim, porque eu falei um palavrão, ele falou, que é isso, mãe? Ele falou, não, era por causa da filha que fechou. Quer dizer, irmã, é isso, é conversar com o filho? Quer dizer, então, agora eles estão reaprendendo-se, realfabetizando a passar valores. Quer saber, pai, de onde você veio? Como é a sua família? Onde é que você trabalha? E isso é na hora de comer. Então, a hora que você tira a refeição do ser humano, a refeição conjunta, você tirou a cultura, né, de uma sociedade. E pode reparar, como nós temos a maior população de italianos fora da Itália, japonês fora do Japão, né, alemão fora da Alemanha, e temos muito libanês, nós temos o dobro de libaneses aqui que no Líbano. Então, o que acontece? Né? Uma cultura mediterrânea que tem muito de comida, né? Tem muito de comer junto, e as pessoas estão redescobrindo isso. Né? Então, você vê, por exemplo, os sites como é que fala? Os vídeos, né, de ensinar a cozinhar. Gente, você vai ver, tem 1 milhão de seguidores que ensina a fazer macarrão, como é que pode? Né? Então, o que eu acho é que aí é que está, é a volta àquilo que o Adelson falou, a volta aos valores básicos da humanidade, né? Do ser humano. Né? E isso tem muito a ver com a casa, né? Com a comida, enfim, é isso que as pessoas, como você disse, estão descobrindo, né? Descobrindo o quê? O século XIX, é isso que eu estou falando, quer dizer, é o novo normal lá atrás. É o antigo normal voltando ao novo normal.
O ponto que a gente, lá na GFK, a gente pensa é o seguinte: hoje a gente está num contexto no qual a gente tem atividades que a gente deixou de fazer, atividades que a gente está fazendo muito, né? Então, agora, ficar em casa é uma coisa necessária, e aí você tem todas as atividades sendo feitas dentro de casa, e isso está exacerbando muito essas atividades. Do outro lado, você deixou de fazer certas atividades. E aí, nas nossas pesquisas, até a gente já vê as pessoas querendo sair, querendo ir para shows, só que não vai ser isso. Quando acabar a pandemia, a gente vai voltar de uma maneira diferente. E a gente aprendeu a fazer coisa diferente, né? Quando a gente fala do frugal, a gente aprendeu que fazer uma videoconferência não é um problema. Porque em muitas empresas, fazer uma o fulano vai entrar de videoconferência. Aí o coitadinho lá que entrava em videoconferência nem podia falar. Agora não. Agora, quando o cara fala que vai ser quantas pessoas vão entrar em videoconferência e quantas vão estar local, depois que a gente passar na pandemia. A escola vai ser ressignificada também. Principalmente, agora começa, obviamente, com as escolas particulares, mas isso provavelmente vai fluir para o resto da educação pública. A gente está entendendo que dá para ter um conteúdo que é apresentado online, que as crianças podem ficar em casa, e ela pode ver a hora que ela quiser. E aí o espaço físico muda, não precisa ser um espaço físico de carteira, pode ser um espaço físico de debate, né? Então a gente vai mudar, e aí a gente vai chegar num equilíbrio muito mais produtivo. Então eu sou bastante otimista quanto ao futuro, eu acho que a gente vai chegar no equilíbrio mais produtivo e muito melhor para todo mundo, que a gente aprendeu a fazer muita coisa. Agora, tem coisas que a gente vai voltar a fazer como era antes, a gente vai querer ir em show, vamos querer ir em show. Provavelmente vai ter que ficar lá, o show vai ter álcool gel, muita gente de máscara, vai ter algumas coisas diferentes. Mas eu vou poder também... será que aquela experiência do show, o maior show que a gente tem no Brasil hoje é o Rock in Rio, né? São 700 mil pessoas. Pô, nós estamos com 200 milhões de pessoas. Será que muita gente não pode se deslocar para o Rio de Janeiro? Será que eu consigo hoje... hoje eu consigo ver o show lá na televisão, ok, mas será que eu consigo passar uma experiência muito mais ampla através do que a gente está aprendendo hoje? Então eu posso dar shows em casa, entre aspas, para essas pessoas, então eu consigo ressignificar o ambiente familiar. Eu vi gente falando que a gente vai ser mais caseiro, e aí nesse sentido eu acho que não é mais caseiro, a gente vai ressignificar a nossa casa. A nossa casa vai ter um significado muito mais amplo, e aí o que o professor Marins falou, a comida faz parte da cultura, isso a gente vê, a gente vai dar mais valor para isso. Mas não necessariamente a gente vai ficar preso dentro de casa o tempo todo, a gente vai sair, a gente vai para o escritório, a gente vai ter uma vida muito mais equilibrada, não vamos passar mais tempo no trânsito, o trânsito até deve diminuir com isso, né? A gente viu que tem reuniões que a gente faz, essa reunião tinha que ser eu do seu lado, seria muito mais produtivo, mas tem outras reuniões que são muito mais produtivas online, então a gente vai aprender. E no que você falou de frugal, professor, eu acho que tem uma coisa muito interessante, que sempre teve aquela dicotomia que a gente fala, agora o varejo eletrônico está crescendo, ele vai dominar o mundo, né? Todo mundo fala lá na década no início dos anos 2000, né? O varejo vai ser tudo eletrônico, mas não é isso. O que é? É conveniência, é simplicidade. Então, para o consumidor, para as pessoas que a gente está chamando de P3, né? As pessoas pós-pandemia, a conveniência vai ficar muito maior. E aí, esse cara aqui, independente da marca que ele tenha, ele está mudando o mundo, porque isso aqui ele permite com que eu compre onde eu quiser, a hora que eu quiser. E essa compra pode ser na loja física. E ela vai ser na loja física, ela não vai deixar de existir na loja física. Mas o nome do jogo vai ser conveniência. Por quê? Onde eu quero, quando eu quero, o mix que eu quero, o serviço que eu estou precisando, a informação que eu estou precisando, e isso pode vir tanto do online quanto do offline. Então as empresas têm que estar plugadas. E para o consumidor, tanto faz, né? Ele não vive dentro do digital, ele vive no mundo que é físico, mas eu tenho um digital que facilita isso. E aí quando a gente fala de tendências e inovações, a gente tem um 5G chegando, e esse 5G vai mudar muito a forma com que esse digital vai entrar dentro das nossas vidas. Mas a gente não vai ser um cara digital, a gente vai ser um cara físico. Eu vou continuar pegando o carro, eu vou continuar viajando, mas ele vai me dar uma conveniência, essa tecnologia já dá, né? Mas ela vai dar uma conveniência maior. Então, e aí o último ponto, desculpa, professor, que você falou, que a forma com que os smartphones foram feitos, independente da marca do sistema dele,
é uma forma muito intuitiva e fácil de usar, né? E com isso, a gente mede lá na GfK como é que está a vida útil dos aplicativos, né? Antigamente a gente fazia essa medição. E hoje, cada vez mais, os aplicativos eles ficam dentro dos celulares por mais tempo e são cada vez mais utilizados. Então, de novo, conveniência. Eu vou ao banco no celular. Eu vou pedir um táxi pelo celular. Eu vou pedir um Uber pelo celular. Eu vou comer. Eventualmente eu vou pedir comida em casa. Eu vou fazê-lo pelo celular. Conversação, né, remota. Tem o meu trabalho, ler e-mail, eu faço via celular. Então é conveniência, simplicidade. É isso que então a tecnologia vai estar aí para nos ajudar e transformar a vida de uma maneira simples e não complicada. É isso mesmo. O Adelson e o Otávio já vieram aqui em casa. Eu moro numa fazenda, né, em Sorocaba. Aliás, bela fazenda. É a universidade. Eu olho para vocês parecem ET para mim, né? Assim, aquela coisa meio... Agora, eu tenho falado o seguinte, duas coisinhas bem rapidinhas que eu quero falar. Primeiro, em São Paulo, em grandes cidades, o pessoal pensa no trânsito, pensa nessa loucura. No interior, não, o pessoal está louco para voltar para o escritório, porque tem pesquisa, gente. Pesquisa inglesa, vocês sabem que no escritório você trabalha mesmo no máximo 40% do tempo. 60% é firula. Ai, minha filha vomitou. Eu quase... Ai, que bolsa linda. Vamos tomar um café e vamos sair. Gente, isso daí está todo mundo querendo de novo dar um trato no pessoal e ver as meninas do escritório e ver os rapazes, né? E interagir. E outra coisa que eu estou falando, né? Eu estou falando para paulistano agora. Eu fiz uma lá dizendo, pelo amor de Deus, não venham para o interior, não venham, vocês não vão... Dessa muvuca aí, vocês vão entrar em depressão de ouvir galo cantar, né, de ouvir essa coisa morta do interior, todo mundo querendo xeretar a sua vida. Então, eu acho que todo mundo vai se adaptar, como você falou. É o equilíbrio, né? Vai ser uma coisa híbrida. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Olha, eu fiz uma live com o presidente, até sugiro que se faz, do Tauá, daqueles hotéis Tauá. Gente, ele falou, tá bombando de família. Porque você imagina, em 4 meses, você com um filho pequeno, dentro de uma kitnet, de um apartamento, ele falou, é até bonito, nós estamos filmando pai, mãe e mulher rolando na grama com o filho, correndo, não sabe para onde, quer dizer, fazendo respiração. Então, isso é uma tendência que vai acontecer. Quer dizer, as pessoas vão dar mais valor ao ar livre, vão prestar mais atenção na natureza. Eu acho que... Mas veja bem, isso como você falou, é o DC, é o depois do coronavírus, onde você vai incorporar novos modos de viver. Mas pode reparar, onde vocês forem ver, né, a frugalidade vai ser a marca, eu acho, Tom. O menos vai ser mais, né? Só para o disclaimer aqui, ó. Eu não moro na fazenda, não, mas eu moro atrás da fazenda. Eu acordo com o galo cantando, tem boi aqui atrás de casa, tem passarinho. Não, aqui eu tenho saruê, tenho macaco, tem macaquinho aqui atrás de casa também. Tem tudo. O Marcelo Gimenez não pode falar a mesma coisa, né, Marcelo? Porque onde você está lá, qualquer bicho que se movimenta, eles comem, né? Daí eu vivo em ambientes totalmente urbanos, né? Não tem nada de ambiente natural, né? Tanto Hong Kong quanto Nova York são 2 cidades altamente urbanizadas, né? Mas olha, deixa eu dar uma outra conversa aqui para você. Eu queria ouvir agora de você. Prometo que a última intervenção minha, daí eu calo a boca aqui. Olha, vejam bem. Em 1815, teve a erupção do vulcão Tambora, onde hoje é a Indonésia. Foi a maior erupção vulcânica até hoje registrada. Para vocês terem uma ideia, a temperatura global baixou tanto, né, que nevou em Nova York no verão.
olha, acabou com toda a produção da Rússia, da Europa, acabou com tudo. E os cavalos, né, não tinham o que comer, e o meio de transporte era cavalo, vocês imaginem isso, né? Então, você tinha que a aveia, ou você dava para o cavalo ou comia. Então, os cavalos foram sacrificados e acabou o meio de transporte. E, embora Leonardo da Vinci tenha desenhado no século XV uma bicicleta, né? Mas não, ele só desenhou, ele não fez a bicicleta real. Nessa época, um inventor alemão pegou 2 rodas de madeira, botou uma sela de cavalo no meio, por isso que chama cilinha até hoje, uma sela de cavalo no meio, e sem pedal, sem nada, ele andando, empurrando com o pé, ele fez 64 quilômetros em 4 horas e provou que aquela engenhoca dele era tão rápido quanto um cavalo trotando. E aí foi inventada a bicicleta, e depois foi colocado corrente, pedal. Então, a erupção de um vulcão gerou a bicicleta. Agora eu pergunto, gente, pergunta para vocês aí. O que, além do óbvio, já que nós estamos falando dos caminhos da inovação, o que eu acho que é o óbvio? Vamos dizer, entregar pizza por drone, vai ter mais reunião à distância, escolas mais EAD, né, ensino à distância, sei lá, além do óbvio, o que essa pandemia pode trazer como a bicicleta depois do vulcão lá da Indonésia? O que vocês acham que pode ser uma coisa, como o Adelson falou, uma coisa absolutamente inédita que vá surgir do simples, porque mais simples do que você botar uma sela de cavalo no meio de 2 rodas e empurrar com o pé é impossível. Poxa, essa pergunta é de $1 milhão, mas se eu pudesse... vamos pegar alguns caminhos que podem acontecer aí. Já tem uma tendência das cidades inteligentes, né? E com essa frugalidade, com as pessoas mais em casa, a gente pode ter as cidades cada vez mais inteligentes. Então, desde como você coleta, armazena e dá a destinação do seu lixo, isso aqui é muito mal feito no mundo todo, né? A destinação de lixo é muito mal feita. Aqui no Brasil a gente tem a lei de resíduos sólidos, que está engatinhando ainda, apesar dela já ter, acho que mais de uma década foi sancionada. Então, isso pode acelerar como é que a gente trata resíduos urbanos. E tem várias formas de se tratar resíduos urbanos e transformar isso em energia, que é o ponto que você colocou, energia e água, né? Como é que a gente vai tratar? E no momento em que você está mais em casa, que você necessita de menos deslocamento, as cidades podem se reformular, né? Já estava acontecendo aquela a ocupação dos centros da cidade que já estava sendo pensada. Será que vai ter que existir mesmo? Será que vamos ter que ocupar os centros da cidade? Ou será que os centros da cidade podem ter outra destinação? E eu vou pensar o ambiente do ponto de vista urbanístico de uma maneira diferenciada. Esse pode ser uma das saídas, né, dessa pandemia, que não seja tão óbvia assim, né? E agora tem outros negócios que já devem estar surgindo aí com pandemia, que a gente ainda não está no radar. Uma outra vertente que se fala muito, a gente falou de comida, né? E aí, quando a gente fala de alimentos, e aí eu sou sócio de uma startup de alimentação, né? O orgânico, né? Aquela tendência orgânica versus o industrializado. E aí, como é que eu alimento 7,5 bilhões de pessoas? E aí, agora, pós-pandemia, eu estou assim, como é que eu vou... Hoje a preocupação é alimentar as pessoas com a indústria que tem aí. Como é que eu vou pegar depois, as pessoas pós-pandemia, os P3, né? Como é que elas vão se alimentar? Como é que vai ser essa tendência vegana? Quais são os novos ingredientes que eu posso introduzir na alimentação que sejam para todo mundo, de fácil produção? Porque o vegano é difícil produzir. Ele tem baixa produtividade, ele tem que ter uma série de coisas que não é para... Se todo mundo for comer vegano, provavelmente a gente vai ter que ter uma adaptação muito grande no campo. Não dá para fazer isso de uma hora para outra. Como é que vai se dar isso?
talvez, como a gente consome alimentos, o alimento que a gente demanda hoje, e principalmente os industrializados, que mudança que eles vão surgir depois do consumidor pós-pandemia, que sim, vai estar preocupado com a saúde. Não só de pegar as bactérias, mas a saúde em geral, né? Porque isso ring a bell, como dizem os americanos, né? Eu preciso cuidar da minha saúde porque eu tenho que estar bem fisicamente e mentalmente para eu estar mais capaz de absorver um vírus. A gente sabe que no coronavírus agora tem gente... Eu tive casos, infelizmente, na família de 2 pessoas pegarem o vírus, uma vira óbito e a outra não ter nada. Então, assim, isso faz parte da... Como é que eu vou me alimentar para poder absorver essa nova... uma possível nova pandemia? Então, a alimentação tem muito campo para se tratar e tem muito que vai caminhar. Se é um vegano, como é que a gente vai criar a carne, como é que a gente vai industrializar isso para alimentar os 7 bilhões de pessoas do mundo de uma forma que o consumidor vai demandar depois dessa. Bom, eu vou pedir, tem alguém que está com o microfone aberto, que tem criança em casa. Você é o Adelson ou se é o Henrique? Não, eu não tenho criança. Então é você, Adelson. Se você puder mutar o microfone no seu laptop. Eu baixei aqui. Eu baixei o telefone. Tá, porque é o Adelson, já descobri aqui o Thiago que está em Portugal, que é o meu técnico de áudio, já me mandou uns WhatsApps falando que tinha um barulho, mas você me desculpa, Henrique, te cortar. Mas, assim, então eu imagino que, então, assim, ficar em casa, a alimentação, que o professor Marinho falou, isso tudo, e a tendência vegana, o superprocessado versus aquilo que é orgânico, como a gente vai produzir para todo mundo de maneira mais saudável e entregar uma comida melhor para todo mundo, isso vai ser uma questão chave. E tem muita inovação acontecendo por aí, né? Então, lógico que tem alguns superprocessados que realmente tem sal demais, mas a maioria dos superprocessados não são assim. Mas também eu quero comer uma coisa vegana, natural. Eu tenho horta na minha casa, pegar a comida na horta e levar para casa é a melhor coisa do mundo, né? Muito mais saudável, muito mais saboroso, né? Saudável provavelmente também, mas é saboroso. Então, como é que eu junto essas duas coisas, todas essas tendências, para alimentar todo mundo? Porque o grande X da questão eu preciso ter comida para todo mundo. 7 bilhões hoje, daqui a 10 anos, 9 bilhões, né? Como é que eu faço? Bom, Henrique, com todos esses fatos que você está comentando, como é que a GFK tem uma previsão das tendências globais em cima das pesquisas que elas desenvolvem, factuais em relação aos dados que você disponibiliza para o mercado? Tá. Então, vamos falar de tendências de tecnologia, porque a gente está querendo falar de inovação, né? Então, uma das tendências que estão muito claras aí é como é que a gente, inteligência artificial transpondo os nossos, a todo o cotidiano da vida. Você tem a tendência das cidades inteligentes que eu falei aqui. Você tem as tendências essa é uma tendência que vinha começando e agora ela começa a ficar mais forte, né? Que são os movimentos políticos, né? E hoje a gente tem movimentos políticos aí que estão, a gente está entrando em rupturas, né? Eu falei de Smart Cities, a gente tem um movimento que é da economia pessoal, né? Finanças das pessoas, como é que as pessoas estão encarando a vida delas do ponto de vista financeiro. Então, hoje se fala muito da escassez de renda. Então, países como o Brasil, a gente tem um problema maior, né, porque a gente é uma sociedade ainda bastante desigual, onde 66% da população ganha aí renda familiar por volta de R$2.000, mas esse é um problema também na Europa, né? É um problema menor na Ásia, porque na Ásia, até pelo que o Marcelo falou, a forma com que a Ásia é gerida, com que os governos trabalham lá, é um pouco diferente da forma dos governos ocidentais. Mas, de qualquer forma, não vamos entrar nesse campo político por enquanto, ou nem vamos entrar no campo político, não é esse o tema, né? Mas a forma com que as pessoas gerem as suas riquezas,
isso também vai ser importante para que isso vai dar poder de compra, como é que eu vou crescer. Outra coisa é educação do futuro, né? Como é que a educação vai evoluir, e isso sim é fundamental, porque a educação, vamos imaginar que com essas novas tecnologias, eu vou ter que ter gente que saiba rodar essas novas tecnologias no futuro. Então, os meus filhos hoje, eles estão tendo aula que, se eu for olhar lá, eu olho com uma grande frequência o que eles estão estudando. Não é muito diferente do que eu estudei. Mas isso não está preparando eles para o futuro, porque para o futuro a gente vai ter que ter uma educação completamente diferente. As novas tecnologias vão fazer rupturas muito fortes em como o mundo vai se organizar, né? E vai ter que ter gente preparada. Vamos falar desde a parte de alimentação até quem que vai gerir essa rede 5G, quem que vai gerir as inteligências artificiais. A inteligência artificial é super legal, só que eu preciso ter gente para programar, eu preciso ter gente para poder fazer isso rodar. Então, educação e essa transformação da educação ao longo do tempo também é outra tendência muito importante que a gente tem que olhar. Isso do ponto de vista de tecnologia e inovação, né? Eu acho que eu falei, tem energia também, mas acho que não vamos tocar em energia. A energia é um ponto importante também bem importante, bem importante. E biotecnologia também, que a biotecnologia é um ponto que ficou até a grande crítica que existe no Vale do Silício hoje. Vocês desenvolveram tudo de tecnológico, inteligência artificial, mas não conseguem desenvolver uma vacina em 6 meses. Essa é a grande crítica que existe para o Vale do Silício hoje, né? Então, essas grandes tendências. Depois você tem as tendências de comportamento. E tendências comportamentais, isso aí a gente tem, lá na GFK, a gente tem essas tendências comportamentais divididas em 5 grandes grupos, né? E provavelmente essas tendências comportamentais vão mudar bastante daqui para frente. A gente tem, dentro do contexto que a gente vive, esse contexto ele vai criar, ele cria hábitos e aprendizagem, esse contexto mais pesado que nós estamos vivendo pós-pandemia. Algumas coisas são conjunturais, esse comportamento é pontual, outras coisas são estruturais e vai afetar o comportamento das pessoas lá na frente, dentro daquele próximo contexto que nós vamos viver. Ponto aqui qual que é o comportamento que vai ser estrutural, que vai estar lá na frente, e qual é o que vai ser conjuntural, que a gente vai deixar de fazer. Mas, via de regra, os consumidores, eles vão ser muito mais, isso vem da nova geração, que é a geração que a gente está chamando, a parte geracional é super importante, né? A gente tinha a geração Y, que todo mundo fala, que está no mercado de trabalho aí, o jovem de 30 anos, muito mais individualista, e a gente tem a geração que a gente chama de geração Now, ou geração Z, que é a geração das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, estão ainda na escola, né? Eles são muito mais inclusivos, eles pensam mais no coletivo. Essa geração é aquela que vai rodar o mundo daqui a pouco, né? E agora a gente vai ter um pouquinho, a geração Now vai se misturar com a geração dos coroners, que a gente está chamando, isso a gente conhece esse termo lá dentro da GFK, os coroners, que é essa geração que vai nascer a partir de agora, dentro desse novo contexto. O coroners e a geração Z vai ter uma área cinza entre eles. Mas essa geração que está se formando agora, os coroners e os deles, são muito mais inclusivos. E esse comportamento vai ser... Hoje eles estão entrando no mercado de trabalho, estão com 18 anos, então daqui a 20 anos eles vão estar liderando empresas, né? Com essa visão inclusiva, com essa visão de aceitação. Isso a gente já vê essa tendência muito forte hoje, mas hoje a gente tem geração X, a geração Y, a geração Z entrando agora, e a gente tem os baby boomers no mercado de trabalho, né? Que a gente que é outra tendência que eu não falei, que é a longevidade. Também, senão a gente vai ficar falando de um monte de tendência. Então, nós estamos com 5 gerações no mercado de trabalho, mas quem vai dar o shape daqui a 20 anos são a geração Z e os coroners, que provavelmente vão ser pessoas muito mais inclusivas, vão ser pessoas que pensam muito mais na comunidade. Para eles, nós estamos... A geração X não fez nada pelo meio ambiente, não fez nada para o mundo, criou guerras, e essa geração vai chegar lá na frente. Como é que ela vai chegar depois desses 20 anos, que ela vai passar sobre várias transformações, a gente não sabe. Mas, muito provavelmente, vai ser uma geração... A inclusão,
aceitação, e aquele ambiente um pouco menos briguento que a gente vive hoje, né, que hoje a gente está vivendo, os nossos líderes são da geração X, geração Baby Boomers, né, que está no confronto, são essas pessoas que vão estar lá na frente. A geração Y se perdeu entre essas duas, né, ela ficou encalacrada, ela é muito selfish, ela é muito voltada para si mesmo, e esse pode ser um problema para essa geração que ficou aí no meio. Deixa eu aproveitar, Henrique, e só fazer uma pergunta, entrando um pouco nessa questão da geração, mas eu vou fazer essa pergunta para o Marcelo. Eu estou curioso, Marcelo, para saber, você que tem essa visão global do dia a dia, e cada vez que eu tenho a oportunidade de falar com você, você está num país, né? Se não fosse por conta da pandemia, no Brasil, nesse momento, a gente estaria bombando, o assunto do momento seria 5G. Né? Essa nova tecnologia, realmente, ela ia provocar aí investimentos massivos na questão de infraestrutura e nessa área de inovação. Bom, com o advento da coronavírus, essa coisa também mudou. De alguma forma, a conectividade passou a ser uma coisa importante. Há alguns especialistas aqui no Brasil dizendo que o Brasil deixaria um legado para o mundo com relação a o enfrentamento do coronavírus aqui nessa área de saúde. Queria que você falasse duas coisas. A questão do 5G no mundo, né, que é uma tendência importante, e essa questão como é que você vê o Brasil dentro do contexto mundial nessa questão de combate ao coronavírus. Qual que é a sua visão sua visão internacional? Olha, o 5G, na Ásia, ele não é nenhuma tendência, né? Ele já está implementado há bastante tempo. Você foi para a Coreia várias vezes e a Coreia era o mercado com a maior rede 5G do mundo. A China hoje já passou por isso. Se você vai para a China, por exemplo, o sistema operacional da China chama WeChat. Vocês ouviram falar sobre isso, certo? Um aplicativo no celular que você faz basicamente tudo. Você paga, você pede sua comida, você entra em muitos restaurantes e eles não tem nem cardápio. Eles têm um código de barras que você acessa o menu e você faz o pedido, você reclama, você paga sem ter o contato com ninguém. Uma coisa que me chamou muito a atenção, uma vez a gente estava caminhando na China, próximo da fronteira, eles fazem muitas caminhadas por lá, né? E tinha um sujeito carregando uma plaquinha com um código, um QR Code, e era uma pessoa pedindo dinheiro. Mas eles pedem dinheiro através do celular. Então você vê como esse 5G ele tem uma inclusão digital de uma maneira que a gente não imagina. Mesmo aqui em Nova York, também estava caminhando outro dia, e a gente viu as pessoas, mesmo as pessoas que não têm casa para morar, eles têm um celular já na cintura, eles têm dados, é uma coisa realmente impressionante como essa inclusão digital ela traz uma vida completamente diferente, mesmo para pessoas que têm uma renda muito, muito baixa. Na China isso é evidente, né? A gente fala muito de coisas que não existem no Brasil e que são tendências no mundo. Se você vai em qualquer restaurante hoje na China, o que é obrigatório, o restaurante tem que ter, é carregador de celular. Porque se você sair sem a sua carteira, não tem problema, porque você paga com o celular. Mas se a bateria acabar, você não consegue pagar, nem pedir, nem ir para casa, porque você vai conseguir se locomover, nem efetivar suas transações. Então o 5G realmente ele acaba popularizando muito todas essas comunidades que a gente, como classe média, tem já há muito tempo. Mas isso acabou equalizando um pouco essas experiências, né? E uma coisa interessante que a gente tem que pensar é que em 10 anos, quase 70% da classe média do mundo vai ser asiática, né? Ela já é mais de 50%. E se você analisar todas as curvas de crescimento populacional, em torno de 66%, 68% da classe média mundial vai ser asiática. Então, se alguém busca crescimento e inovação, com certeza isso deve acontecer muito mais do lado de lá do mundo do que na parte de cá, né? E é impressionante como muitas vezes aqui no Ocidente a gente acaba ignorando completamente que existe vida inteligente do lado de lá do globo, sabe? Mesmo a pandemia, quando você vê o começo da pandemia, a gente fala, o Brasil poderia inovar na área de saúde e tudo mais. No começo da pandemia eu vi até um certo
sentimento soberbo por nós da parte do Ocidente. A gente via aquilo acontecendo na China, aquelas cenas pareciam astronautas, médicos, e a gente falava, isso é coisa de chinês, que eles comem morcego cru, então isso não vai chegar aqui não. Tanto que quando eu cheguei em Nova York, não tinha nada, era uma festa, a cidade estava normal, e a pandemia já estava acelerada a passos largos. Na Itália, o próprio Estados Unidos ignorou muito isso e viu como se fosse uma coisa do lado de lá do mundo, né? Exatamente. Pensou que fosse uma SARS, né? A SARS acabou não vindo, né? 2007 algo localizado e pontual, e não foi. Então, uma coisa que acho que cabe um alerta muito grande se você analisar, o professor Marins pode falar muito mais sobre isso, mas a história da humanidade, o crescimento econômico da humanidade, ele foi asiático durante quase toda a história. Ele só foi ocidental a partir da Revolução Industrial e até 2015. Desde 2015, o PIB mundial ele é majoritariamente asiático em relação ao Ocidente. Tanto é que a China não fala a conquista do mundo, fala a reconquista do mundo. Exatamente. Você sabe como que é China em chinês? Centro do mundo. É o centro do mundo. Centro do mundo. Isso aí, ele já faz há 4 mil anos. Entendeu? E China é bastante importante a gente seguir o que está acontecendo lá. Eu fui para a China várias vezes, né? E a primeira vez que eu fui à China, o celular era 2G. Aí, num espaço de 5 anos, já era 3G muito mais rápido do que no Brasil. Depois, aqui a gente não tinha 4G, eles já tinham 4G. E agora, já está com 5. Então, assim, num espaço muito rápido de tempo, eles evoluem. E ver o que estão fazendo em Shenzhen e em Xangai é super importante para ver as tendências do mundo. A China colocou na lei deles que eles têm que ser a empresa, tem que ser o país mais inovador do mundo até no final de 2020. Está na lei. E assim, e lá, o Marcelo comentou isso no começo, né? A forma com que a política é feita, com que as leis são colocadas, provavelmente vai acontecer muito do que eles estão falando. Porque não existe não tem espaço para discussão se está na lei. Não, tem que fazer, eles fazem. Tem que fazer. E não é só a China, na Ásia toda é assim. Você tem algumas monarquias, como na Tailândia, por exemplo. O próprio Japão, onde não há muita perda de tempo com discussão política. Os sistemas de governo orientais, eles são completamente diferentes do nosso sistema político ocidental. E eu percebo muito que no Ocidente a gente ignora isso. A gente tem essa soberba de achar que a humanidade ela é ocidental, quando na verdade ela é majoritariamente oriental. Então, entender o que acontece em Shenzhen, e, assim, o Centro de Inovação de Shenzhen aparecem. Eu falei de inteligência artificial, eles provavelmente estão na frente, da Europa com certeza estão à frente, mas estão à frente provavelmente do Vale do Silício nesse momento. De tão grande, de tanto esforço que eles colocam nas empresas de tecnologia de lá. Então, são coisas para se olhar. Eu só colocaria um ponto aí, que no pós-pandemia, e aí eu falei que eu não queria entrar nessa parte de política, mas a gente tem que tocar nela um pouquinho. A gente hoje tem uma superpotência sendo ameaçada e uma superpotência emergindo, né? E após a pandemia, o mundo percebeu que toda a cadeia do mundo depende da China. Então, provavelmente, a gente tenha uma mudança das cadeias globais de produção. Isso, obviamente, não vai acontecer da noite para o dia, mas provavelmente isso vai se acelerar. Até porque tem uma potência sendo desafiada e essa potência vai provavelmente patrocinar um pouco dessa mudança junto com a Europa, né? Então, são coisas, são tendências, quer dizer, isso não é tendência, isso é um fato. É um fato que está acontecendo. É um fato que pode acontecer e pode virar uma tendência no futuro. Isso pode beneficiar o Brasil. Mas o Brasil tem que estar bem. O Brasil tem que ser bem. Ele tem que estar bem posicionado para ser beneficiado. Nós somos o 5º país em população. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Então, a gente tem um poder tácito aí para poder capitanear nisso. Se isso realmente for uma verdade, mas deve acontecer, porque o mundo inteiro ficou parado. Qual que foi o primeiro choque da pandemia?
parar toda a cadeia produtiva do mundo, porque a gente não conseguia peça de automóvel, peça de eletrônico. A cadeia logística, né? A cadeia logística do mundo colapsou. Não era o coronavírus o problema. A gente estava até falando, tinha até aquele negócio, é uma greve dos caminhoneiros em escala global. Né? Se fosse só isso, estava bom, né? Se tivesse parado aí. É muito mas é uma oportunidade para o Brasil, né, professor? Eu acho que o Brasil, nesse momento, a gente tem muito a fazer aqui na parte de infraestrutura, saneamento básico, a gente estava até discutindo isso hoje mais cedo, mas eu acho que o Brasil tem condições aí de aproveitar essa oportunidade. Vai depender aí de todos os assuntos e problemas que daí a gente tem que voltar a falar de política que acontece aqui no Brasil. Professor, deixa eu aproveitar a pergunta dele aqui e acrescentar mais uma coisa. Nós fomos surpreendidos com o crescimento do PIB da China, 3,2% no segundo trimestre. Fala um pouquinho qual é o segredo desse cenário do Brasil que o Otávio colocou aqui, e compara um pouquinho com o que está acontecendo na China para nós. Não, o que eu vejo, gente, é que o Brasil tem vantagens comparativas, né, ocidentais, muito fortes em relação aos países com os quais os investidores nos comparam. Porque nós, brasileiros, gostamos muito de nos comparar com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, mas esses investidores todos, dos mercados maduros, eles nos comparam com Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, né? Quando muito Argentina, México, etc. E aí as vantagens comparativas são grandes. Uma Indonésia com 17.600 ilhas é quase ingovernável. Né? Você sabe, com os movimentos separatistas, eu leio diariamente jornais locais desse mundo inteiro por profissão, né, pela internet. Você veja as Filipinas com 7.000 ilhas, como que vai fazer, e veja aquele Duterte lá completamente louco de gradisguicho, né, e todo mundo, e esse mundo todo é muito complexo para o investidor ocidental. Né? A Indonésia, por exemplo, o maior país islâmico do mundo, com fundamentalismo islâmico crescente, entrando nas castas inferiores da Índia, nós, antropólogos, estamos prevendo a maior guerra étnico-religiosa do mundo na Índia daqui a 10, 20, 30 anos, entre hinduísmo e islamismo, nas castas inferiores, veja, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, quer dizer, não é brincadeira. Né? Então, enfim, o Brasil tem as suas vantagens comparativas. E o Made in Brasil, você da DeLonghi, eu acho que você sabe disso, é o mais neutro do mundo. Nós não competimos com ninguém. Se tiver qualidade, um produto made in Brasil, tanto é que o passaporte mais roubado do mundo é o passaporte brasileiro, você sabe disso. Todo mundo quer ter passaporte, porque um terrorista, um sequestrador, a primeira coisa que ele faz é pegar o passaporte de todo mundo tem algum problema com outro país, o Brasil, né, 17 mil quilômetros de fronteira, 100 quilômetros de fronteira, com um único idioma, essas coisas todas. Então, a Índia com 25 idiomas oficiais, se você da DeLonghi for trabalhar na Índia, você imagine, né, você deve ter essa experiência, né, eu dei consultoria para um banco na Índia, são 25 bancos dentro de um banco, quer dizer, um banco para cada etnia, para cada grupo tribal, para cada... Enfim, não é fácil. Então, essas vantagens comparativas são muito grandes. E aquilo que ele falou tão bem, que a população mundial vai passar de 7 a 9 bilhões de pessoas nos próximos 40 anos, vai ser mais urbana, vai ter o dobro da renda média que tem hoje, populações urbanas consomem mais carnes, o mundo vai ter que produzir, segundo a FAO, 50% a mais de grãos do que produz hoje e dobrar a produção de carnes. E quem que pode fazer isso? O único país é o Brasil. Tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis e só usa 64, que é, né, o que usou nessa safra. Né? E é o país que tem os 2 maiores aquíferos do mundo. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, que tem água subterrânea para abastecer o planeta sozinho por 250 anos. Né? E o segundo é o Guarani, que está aqui embaixo de nós. Então, ou seja, essas vantagens todas nós temos. Então, eu acredito, falei isso já numa live, e hoje, né,
Eu mandei para uma porção de gente aí, não sei se vocês receberam também, eu falei, nessa guerra Ocidente-China industrial, em que o Japão está financiando empresas japonesas, incentivando para tirar de lá, né? Estados Unidos, mesma coisa, o Macron, mesma coisa, agora a Itália, mesma coisa, você veja, empresas italianas da China, teve uma declaração agora na própria CNN, né, acha que nessa briga nós vamos sair da China e vamos para onde? Vamos para os Estados Unidos? Não, nós não queremos ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque vai ter um bashing também, vai ter um boicote do Oriente com o Made in USA. Então, talvez o Brasil se beneficie, como você falou, né, da guerra toda sendo... Por quê? Porque o Ocidente, os Estados Unidos, não podem permitir que a China domine o Brasil inteiro. Porque o Brasil representa 42% da economia da América Latina, incluindo o México, né? E se dominar o Brasil, dominou a América Latina inteira. E aí, como é que vai ser? No quintal dos americanos. Então, como que vai ser tudo isso? Então, nessa guerra, acho, né? Se a gente não errado, a gente sai aí com vantagens comparativas grandes. Esperamos, professor. Bom, pessoal, nós estamos aqui com 1h21 de webcast meeting, né, com 2 convidados muito especiais, o Marcelo, o Henrique, o professor Marins, que é o nosso especialista em conhecimento humano, em tudo, e o Adelson Coelho, que é o grande líder aqui do nosso mercado, aqui da indústria do nosso país, que faz parte de várias atividades, né, como investidor, como planejamento estratégico. Adelson, eu queria que você finalizasse aqui o nosso evento de hoje, que está muito bacana. A gente teve várias perguntas, inclusive o Clóvis Simões, da Atlas, esteve aqui conosco, deixando aqui conveniência e frugalidade, um novo direciona-me. Olha só, um novo direciona-me. E que cada um deixe a sua mensagem aqui. Não é toda hora que a gente tem o prazer de estar com o Marcelo também, né? Vamos tentar voltar mais vezes com o Marcelo, quando ele conseguir sair de Nova York, voltar para Hong Kong. Né? Eu, durante muitos anos, eu viajei bastante, não como o Marcelo, porque o Marcelo deve ser categoria Diamante Plus aí, em todas as companhias aéreas. Mas eu tive a oportunidade de viajar bastante. E eu vejo, hoje, olhando um pouco para o retrovisor, eu vejo que o Brasil vai deixar alguns legados aí. A gente tem feito alguns trabalhos muito bons, inclusive na área de saúde. Se acreditava que o Brasil ia ser catastrófico com relação quando estourasse o coronavírus aqui, e aí você olha número de mortos por milhão e contágio, esse número você vê que é pior do que se imaginava inicialmente, em função do trabalho que foi desenvolvido em algumas áreas, principalmente nas áreas de assistenciamento, de assistência médica, no SUS, por exemplo. A gente viu que é um tema que a gente já falou, Otávio, as áreas que têm a infraestrutura mais deficiente hoje no Brasil é onde hoje está se acontecendo o maior número de óbitos por conta do coronavírus. E o governo já se sensibilizou com isso, existe uma frente aí para se investir nisso. Então, acho que nós temos muito para fazer, eu acho que a gente aprendeu muito com isso. Eu estou com uma grande expectativa daqui para frente para a gente conseguir retomar a economia a caminho da China aí. Investir em educação, voltar a investir em educação. A parte de saneamento básico, infraestrutura, é o que levanta, é o carro, é o trem, é o carro-chefe aí da locomotiva que vai puxar o Brasil para frente. Estou bem esperançoso nisso. Quero agradecer ao Marcelo Gimenez, ao Henrique Mascarenhas, 2 feras aí que eu conheço há muitos anos. Quero agradecer ao professor Marins, que é sempre um privilégio aí estar ao seu lado. E você, Otávio, uma figura única nesse país. Então, vamos pedir aí para o Marcelo Gimenez deixar a sua mensagem, Marcelo, aqui para nós. A nossa audiência está subindo bastante aqui.
A gente tem muitos líderes também do nosso grupo, sempre juntos BR, que a gente trabalha e se une em prol das boas práticas, do que tudo aconteça de bom aqui no nosso país. A gente tem essa esperança, nós somos brasileiros e queremos ver o nosso país cada dia melhor. E você, estando fora, é importante que você deixe uma mensagem aqui para nós. Com certeza, o Brasil ele é um país que tem tudo para liderar esse novo momento pós-pandemia no mundo. Como todos disseram, a gente tem muito a ser beneficiado dessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. O Brasil tem tudo que está em alta demanda no mundo, seja água, seja espaço, seja neutralidade. O Brasil sempre foi muito conhecido por ser um país muito neutro, do ponto de vista diplomático. Isso são coisas que realmente são patrimônios nacionais que a gente não tem explorado como deveria. O Brasil ele pode sair desse momento muito fortalecido e cabe a nós alavancar todo esse potencial que a gente tem, né? A gente vê países muito menores no mundo, às vezes com um destaque muito maior, exatamente pelo forte investimento em educação, em capital humano, que é o que falta muito no Brasil. Se a gente investisse minimamente em capital humano, em inovação e numa legislação mais descomplicada, né? Quando a gente fala em cidades inteligentes, em tudo que a gente discutiu aqui, a parte governamental é muito importante, não para fazer muitas coisas, mas para que trace as regras de maneira justa e igualitária entre todos os stakeholders, para que a gente possa, sim, crescer no ritmo que pode ser alcançado pela iniciativa privada e não pelos governos. Então, analisando o mundo afora, o Brasil tem muito a ganhar. Se a gente fizer um pouquinho da nossa lição de casa, se o governo deixar de atrapalhar um pouquinho só, a gente consegue capitalizar muito em cima desse novo momento que o mundo está vivendo. Com certeza, essa expansão industrial fora da China e fora da Ásia é uma coisa que vai realmente pegar todo mundo de surpresa. Os mercados eles vão passar a produzir mais localmente ou em mercados não convencionais, como a gente discutiu bastante. E o Brasil, nesse contexto, tem muito a ganhar. Quem estiver bem posicionado no Brasil na pós-pandemia, é bom se preparar, porque o crescimento vai ser muito grande, vai ser realmente exponencial. Muito bem, Marcelo. A gente fica muito feliz de ter você no nosso grupo, Sempre Juntos BR. Agora nós temos essa visão global de você poder contribuir com a gente. Eu fico contente de você estar conosco. E o Henrique Mascarenhas também, que agora pode acrescentar muitas tendências e fatos, né? Fatos comprovados pela GfK, e por essa pessoa que você também demonstra ser um ser humano muito, muito dignificante, Henrique. Muito obrigado, viu, Otávio? E, bom, agradecer mais uma vez o convite, foi excelente a participação aqui. Pode convidar mais, que a gente adora debater e conversar mais. Você sabe que assim, a GfK tem que assinar as nossas webcasts com as comprovações e as pesquisas. Tá certo. Mas eu não poderia concordar mais aí com o Marcelo, não vou repetir o que ele falou, que eu acho que ele já resumiu muito aí do que a gente tem um futuro brilhante pela frente, né? Eu costumo me definir como uma pessoa otimista realista, né? Então eu vejo que as P3 que eu falei, as pessoas pós-pandemia, como a gente está definindo, vão ser pessoas melhores e o nosso ambiente vai ser melhor. Mas isso não vai ser no ano que vem, isso vai demorar, é um processo que provavelmente demora 18, 24 meses, mas a gente vai sair melhor dessa pandemia. Esse é o primeiro recado que eu queria dizer. O Adelson e o Marcelo falaram de educação. Educação é fundamental. Educação é o que esse país precisa, né? E a gente estava, durante os comentários, a gente falou que a educação que a gente tem hoje ainda não vai ser suficiente. Ela não é uma educação suficiente para os profissionais, para as pessoas que precisam no futuro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que investir em educação. E do que a gente falou aqui, eu queria só lembrar para ficar na cabeça das pessoas, o futuro não é digital, ele é digital. As pessoas vão ter digital, é o que a gente falou lá na GfK. Então o futuro não é digital, ele é digital, porque a gente vive no mundo real. Mas a gente vai usar o nosso celular, é conveniência e é frugal, como o professor Mário falou. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não vai ser mais caseiro, a gente vai ressignificar a nossa casa.
né? Porque a gente vai fazendo as coisas de uma maneira melhor e mais eficiente, e a nossa casa vai ser ressignificada, ela vai ter uma importância maior na nossa vida. Ela tem muita importância, mas ela vai ter uma importância maior, né? E eu acho que outra coisa que eu falei também, que eu acho que tem que ficar na mente de todo líder de negócio, é como é que a gente vai gerenciar esse negócio para ele perdurar daqui a 20 anos. Então, a gente tem que ficar de olho quem são a Now Generation, geração Z, e essa geração Coroner, eles hoje estão comprando via o dinheiro dos pais, mas eles serão os futuros líderes. Eles são futuros, eles vão estar futuramente abrindo as empresas deles, inovando, sendo empreendedores, liderando, entrando na política. A gente precisa ter políticos novos nesse país, a gente precisa ter empreendedores novos nesse país, a gente precisa ter líderes das empresas novas. São essas pessoas que são mais inclusivas, que estão abertas ao novo, que vão entrar no mercado de trabalho e estão começando a entrar no mercado de trabalho agora. São esses que a gente tem que olhar para ver nossos negócios daqui para frente e para ver o nosso país daqui para frente. Então, são esses 3 pontos que eu queria dizer. Muito obrigado a todos pelo convite, foi muito bom mesmo. Dá para debater aqui dá para ficar mais 1h30 aqui falando. Se eu puder mais um minuto, queria agradecer muito a Adelson pelo convite. Tem alguém que está com o botãozinho do mute, mas vamos lá. Está vazando um áudio aí que eu não estou entendendo de onde está entrando, é algum botão que está mutado aí não sei quem é, mas vamos lá, Marcelo. Não, eu queria agradecer bastante a oportunidade, sempre que puder, eu estou disponível, acho importante essa discussão, é muito bom aprender muito com vocês, são pessoas que eu admiro, o professor Marins, o Adelson, agora o Otávio também eu conheci, figura extraordinária, muito obrigado pelo convite, e quando quiserem, estou à disposição, eu até sugiro um tema, cidades inovadoras, ou o futuro das cidades, a gente pode fazer isso de uma maneira muito inteligente. Excelente tema. Quando a gente for para a Ásia, a gente pode mostrar isso em loco. Eu acho que cidades do futuro são realmente um tema interessante para a gente fazer no futuro. E agradeço demais a oportunidade. Realmente foi um prazer discutir com vocês. Deixa eu só pegar um gancho. Obrigado, Adelson. E, professor Marins, eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem para esses 2 jovens líderes aqui que estão conosco, que hoje nos presentearam aqui com esse conhecimento. Bem rapidinho, gente. Eu dei agora um módulo no MBA da Faculdade de Engenharia de Cidades Inteligentes. Um curso no MBA de Cidades Inteligentes. E o que é que eu verifiquei? Isso que o Henrique falou. Quer dizer, em menos tecnologia, só achar que cidade inteligente não é você acessar o processo da prefeitura pelo seu smartphone, é você cuidar mais da qualidade de vida, é você cuidar mais da logística da cidade, enfim, muito interessante essa mudança de, essencialmente, tecnologia, como se começou a discutir cidades inteligentes, para hoje uma qualidade de vida maior. Outra coisa agora, em relação ao Marcelo, que eu anotei aqui. Marcelo, nós, eu fazia pergunta para vestibular da USP, e uma pergunta que era pedida para a gente não fazer, que era a barbada do vestibular, qual é a produção de tonelada de grão do Brasil? Porque foi 50 milhões de toneladas, 20 anos. Quando foi para 52 milhões de toneladas, o Sarney fez, no governo dele, na televisão, um negócio da televisão, aquela coisa pública na televisão, falando isso, que é bom. Hoje nós estamos quase com 300 milhões de toneladas. E sabe por quê? Qual é a avaliação? O Brasil fez a maior revolução da porteira para dentro porque o governo deixou de atrapalhar muito. E vê só, aquilo que você falou. Quer dizer, porque o governo não atrapalhou muito. Se ele deixar de atrapalhar de vez, nós vamos para 100 milhões de toneladas. E assim por dentro, na indústria, a mesma coisa. Quer dizer, o governo do Brasil é um tropeço, não é verdade? Quer dizer, em vez de ser... E outra coisa que eu queria dizer a vocês, que o Brasil, olha qual é o desafio, acho que é maior. O Brasil investe mais em educação, em termos financeiros,
per capita em relação ao PIB do que a França, do que países de primeiro mundo. Só que a gente gasta mal, a gente investe mal. Quer dizer, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Então, por exemplo, a gente, né, quando eu vejo a Fundação Lehman, quando eu vejo, enfim, tentando fazer alguma coisa na gestão de educação, porque daí ele fala, tem que investir mais, dá a impressão de que falta dinheiro. Não falta dinheiro. Gente, eu fui secretário de educação da minha cidade durante 10 anos. Gente, você não sabe o que fazer com o dinheiro, porque daí tem que começar a dar Danone na merenda escolar, porque você é obrigado, porque todo o dinheiro é carimbado, você é obrigado a 15%, né, do orçamento gastar em educação. Agora, e às vezes o que precisa é gestão, não é mais dinheiro. Então está faltando. Agora eu pergunto para você, o que adianta eu educar uma pessoa dentro da escola, ela comendo, se ela não tem saneamento básico na casa dela, entendeu? Ela toma vermífugo com água contaminada, esse é o grande problema. Então, é um todo, é como saúde, né? Eu fui secretário de Educação e Saúde, para vocês terem uma ideia, né? Como eu sou velho. Então, eu perguntava, se fizer um posto médico em cada esquina do Brasil, resolve o problema da educação, da saúde? Não. Não resolve. Por quê? Porque ele vai tomar vermífugo contaminada. Quer dizer, ele não tem educação para a saúde, ele não tem... Enfim, é um todo tão complexo que eu acho que nós todos temos que nos unir, né, e trabalhar com isso. E eu fico feliz em ver essa geração que ele diz, que a gente chama de alfa agora, porque acabou o alfabeto, né? X, Y, Z, agora... Coronas. São os coroners. É uma boa definição, quer dizer, os caras que foram inoculados, eu espero que eles sejam inoculados pelo vírus da excelência, né? Em vez do vírus, por um vírus da qualidade, por um vírus do bem, por um vírus, sabe, como você falou, mais inclusivas, e isso tudo é o que nós estamos precisando. Então, gente, muito obrigado. Olha, para mim é uma honra, eu quero dar um abraço covidal em vocês todos, um abraço à distância, e agradecer muito o convite mais uma vez, né? Então, eu agradeço muito. Obrigado, gente. O legal é que a gente estamos juntos no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas atividades, nos nossos eventos, vamos trazer convidados para virem falar mais outras pessoas para trocar toda essa energia, trocar todo esse conhecimento, a liderança do nosso amigo Adelson Coelho. Adelson, queria que você deixasse Adelson. A sua mensagem para todos nós. Obrigado por trazer o Marcelo e o Henrique aqui, poder dividir um pouco dessa visão e desse conhecimento conosco. O Brasil precisa mudar e a gente precisa agora começar a criar uma linha competente, uma linha séria em todas as esferas. Acabar com esse negócio de fake news, essas politicagens que não levam a lugar nenhum. Eu acho que pessoas profissionais que trabalham como esses que estão aqui no nosso painel e outros que estão aí, que já participaram do outro painel, precisam ganhar cada vez mais vozes, e eu acho que vai chegar um momento que todos nós, de alguma forma, vamos ter que entrar até nesse meio político para arrumar isso aí. Precisamos mudar, passar o Brasil a limpo. E eu conto aí com vocês. Vocês têm o meu voto, tem o meu voto. Tem o meu também. Tendências globais e os caminhos da inovação, Webcast Meeting, retomada da economia. Estamos agora em fases de retomada aqui no Brasil, né? Eu acho que nós estamos indo aos poucos, mas vamos indo aos poucos. Conto com todos vocês sempre. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Adelson. Obrigado, professor. Obrigado, Henrique. Obrigado, Marcelo. Até dia 30. Dia 30 teremos só mulheres no nosso webcast, hein? Aí vale a pena. Até logo.